Queridos irmãos, Jesus salva a vida de um cobrador de impostos, Levi, a quem a tradição diz que era São Mateus. Então ele promoveu um grande banquete com toda aquela gente, cobradores de impostos, pessoas que participavam daquela mesma profissão fundamentada sobre a usura, sobre a desonestidade, sobre a exploração, e que comerciavam também com os pagãos. Para os fariseus isso era chocante. Embora tudo isso fosse hipocrisia, porque quando precisavam, eles também recorriam a esses serviços. Mas ao verem Jesus ali sentado no meio dos pecadores públicos, daqueles que eram hostilizados como foras da lei, como pessoas de péssima condição, gente de quem todos queriam se afastar, os fariseus reclamam: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Eles dizem isso para os discípulos de Jesus. É aquela atitude de quem olha o pecador, aquele que está errado, como se o problema não fosse dele. Por que vós comeis com os publicanos e os pecadores? Ou seja, deixem os pecadores para lá. Afastem-se deles, deixa essa gente se condenar. Deixa essa gente se perder. Enquanto nós vamos cuidar do quê? Nós vamos cuidar de lavar bem a mão, de não comer carne de porco, de ficar guardando o sábado, reparando bem se a gente não anda um número de passos excedente, para a gente ficar aqui preocupado em fazer tais orações voltadas para Jerusalém ou não. Ou seja, é o mal da espiritualidade adoecida de muitas pessoas. Uma espiritualidade doente, de quem vive enclausurado em minudências, mesquinharias, em coisas assim de baixíssima monta, em picuinhas religiosas. Então, o centro da preocupação é se faz isso, se faz aquilo, se deixa de fazer assim, se faz assado, se eu recebo a minha bênção, o meu sacramentozinho, o meu atendimento, eu, sempre eu. É a religião autocentrada, como se ela fosse uma clínica de estética, em que no fundo o homem está preocupado em cumprir certos deveres, satisfazer certas obrigações, para ele se sentir dispensado, como se alguém pudesse estar quites com Deus, o que é impossível. O débito que nós temos com Ele é múltiplo, vai desde o nosso ser, até a nossa moral, até a nossa religião, até o nível teologal, místico. Nós dependemos de Deus para tudo.
profeta Isaías, na primeira leitura, acusa isso também. Ele diz: se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, então nascerá das trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre, saciará tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Esse é o nosso problema. Nós achamos que se nós cumprimos o preceito de ir à missa e se fazemos direitinho tal obrigação e rezamos o terço e fazemos isto, aquilo, pronto, já está tudo feito, basta, aconteceu, está pago. E a gente não percebe, a gente não se dá conta que tem um monte de pecador precisando de Cristo. Tem um monte de gente que não sabe de nada. Tem pessoas por todo lado que estão pecando e nem sabem por quê, que estão de costas para Deus e não percebem isso. E a gente não sente o coração pesado por não pregar o Evangelho. No fundo, a gente quer que tudo ande bem na nossa vida privada. E a gente quer uma religião bem intimista para, assim, andar perto de Deus. Mas e as almas que estão se condenando? E aqueles que estão se destruindo? E aqueles jovens que estão se matando, se entupindo de entorpecentes, porque desconhecem que existe algo exuberante como o amor de Jesus Cristo? E as pessoas que estão oprimidas debaixo de culpa, porque desconhecem a misericórdia. E aqueles que estão completamente cegos, sendo usados por todo tipo de culto abusivo e que não são libertados por esse Deus maravilhoso das Escrituras, que não exige nada a não ser que o nosso coração corresponda ao seu amor, e que nós sejamos bons, e que pratiquemos a sua vontade. Quantos desconhecem o Evangelho? Isso deveria doer na nossa alma, como doía na alma de São Domingos, quando ele viu aqueles hereges, ao sair da Espanha e ir para a França, acompanhando o seu bispo. Ele não pôde voltar, ele disse: não tem jeito. O meu coração está queimando de zelo para levar a tua palavra a essas pessoas. Ou seja, nós podemos ficar do lado dos fariseus e dizer: olha os pecadores lá. E, nossa, tem gente da igreja ali no meio deles. Poxa vida, que coisa ruim. Nossa, tem pessoas que frequentam aquela companhia. Que ruim, né? Ou nós podemos ouvir a censura silenciosa de Cristo, que diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: e o que você vai fazer pelos pecadores? Você não vai fazer nada? Você está dizendo que eles são pecadores, você está reconhecendo que eles são ignorantes. Tá, e aí? Você vai ficar de braços cruzados? Seu coração não queima, não? Você não quer pregar a palavra, você não quer levar a conversão para os perdidos? E as almas que estão se condenando, você não quer salvar, você não quer me ajudar nessa obra de restauração? Desculpa.
Se nós não temos esse zelo, é porque o nosso cristianismo é falso, nós não temos caridade. Nós estamos nos enganando, queridos irmãos, com um formalismo totalmente inútil. Porque quem conheceu a salvação de Jesus Cristo não pode se conformar com o fato de que os outros a ignorem. Ele vai encontrar todos os espaços possíveis para anunciar o amor de Deus, a redenção de Jesus, o enchimento com o seu Espírito. Quando a gente faz isso, se cumprem as palavras do profeta Isaías: teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado como teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. O sábado, no Velho Testamento, era o símbolo da vida espiritual, era o dia que o homem deveria dedicar à oração. Ou seja, quando o nosso coração está queimando, nós precisamos orar para buscar graça, a fim de derramá-la sobre os outros. Nós precisamos do sábado, nesse sentido. Nós precisamos da vida espiritual, mas não uma vida espiritual autocentrada. A vida espiritual que é uma fonte, que jorra para fora, que recebe de Deus para transportá-la, para comunicar aos outros. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que reacenda no nosso coração um verdadeiro zelo pela salvação dos perdidos, que sempre foram os preferidos de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio justamente para resgatar aqueles que estão fora. Talvez um dia nós tenhamos estado fora. Então nós saibamos a importância que é o ministério daqueles que vão buscar as nossas almas na lama para trazê-la de volta à vida. Que o Senhor coloque o ímpeto dessa igreja zelosa pela salvação dos perdidos, e que nós saiamos de nós mesmos, saiamos urgentemente e andemos ao encontro dos perdidos.